Cookie! Nam, 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 nam. Oh, nam, 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 nam. Então tá todo mundo pronto? Então se não tiver, calem a boca, que vai começar o É Tudo Biscoito Divulga, o novo programa aqui feito para divulgar, né, e apresentar livros, jogos, filmes, projetos em geral. Basicamente a gente vai fazer aquele bate-papo gostoso com as pessoas que querem mostrar seus projetos, falar um pouquinho mais aqui sobre eles e sobre as pessoas também. Sem mais delongas, eu sou o Calixto, seu host, eu tô aqui com a Bia. E olá, pessoas. O Fadini. E aí, bom? Muitas palmas para nossa convidada a escritora Giovana, ou a Ana Voig. Olá, minha gente, tudo bom? Tudo ótimo, e o público também deve estar ótimo, eu espero. Hoje a gente vai falar sobre o lançamento do seu livro, né? Heartlines, A Princesa e o Dragão. Mas antes, a gente quer conhecer um pouco mais sobre você, né? Se apresenta um pouco pro pessoal. Bom, meu nome é Giovana, como você me falou, mas eu não escrevo com esse nome. Eu sou designer de games e trabalho com animação. Quando eu pensei, bom, vou publicar esse livro, eu quis deixar as minhas carreiras separadas, a de design e a de escritora. Eu escrevo desde muito pequena, né? Eu comecei a escrever, eu acho que em 2005. E eu escrevia, era vídeo. Porque ninguém começa a escrever bem. E eu precisava de um nome. Quando eu estava pensando nesse nome, o nome que eu uso hoje foi a minha, que é o Ana Voig, que a gente estava conversando. Tirou. Aí eu não posso pensar. Porque assim, o fácil se você para pra pensar. Porém, todavia, contudo, entretanto, eu tenho amigos que demoraram 8 anos pra entender o que é o Ana Voig. Mas, de qualquer jeito, eu publiquei Heartlines com o pseudônimo de Ana Voig, que é o que eu uso desde 2005 para todas as coisas que eu escrevo. Ah, que demais. Você começou com fanfics. Qual era o seu tema? Cara, Seus temas principais, assim. meu, eu acho que a primeira coisa que eu comecei a escrever fanfic foi de Harry Potter. Muita gente, mais ou menos, da nossa cidade começou a escrever fanfic de Harry Potter, mas eu sei que fanfic começou nos anos 80 com Star Wars. Ô, louco. Mas, assim, conforme o tempo foi passando, a gente vai acabando gostando de outras coisas e entrando em outros fandoms. E eu acabo escrevendo de outras coisas, né? Hoje em dia, eu acho que o que mais escrevo é de Mass Effect. Quando eu paro de escrever fanfic, que não é sempre. Baita tema, adoro, hein? Adoro Mass Hoje em dia Effect. mais complicado. Bem mais Corrido, complicado. né? Vida adulta. A gente cresce, daí a gente fica responsável por pagar conta, por fazer tudo. Aí não tem como fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Quando chega o boleto, né? É complicado. Sim. Ele vem um carteiro com o boleto, ele dá na tua casa, toma, e vai embora. O bolo não sabe quem for, né? Ele chega e dá aquela dor no peito. E esse é o primeiro livro que você lança ou você já tem outros livros? Não, esse é o meu primeiro livro. Eu espero. Na verdade, eu tenho muitos outros livros, que a história de Heartlines não termina neste livro. Ela muito provavelmente vai ter mais 2 livros, talvez seja uma trilogia. Eu gostaria que fosse só 2 livros. Mas eu nunca vou poder falar que vão ser só 2 livros. Porque quando eu estava escrevendo, eu gostaria que fosse um único livro. Vai ser uma infinitologia. Vai ser vários. Infinitologia também não, né? A gente, sim, nós temos que saber onde a gente tem que parar a nossa história. Quando você está contando alguma coisa, você aprende isso muito com mangá, com série, que são histórias que elas são relativamente curtas, né? Elas vão lançando capítulo por capítulo. Você precisa aprender, saber onde você vai parar. Porque se você continuar, vai chegar uma hora em que o seu público vai olhar pra sua história e vai falar por... Tem muito Isso mangá Não tem que nada a teve ver, o isso. que tá acontecendo? Esse é meu sentimento com Star Wars hoje. Exato, Kikinho. exato. Teve muito mangá que teve isso, teve muita série que teve isso. Nossa, eu conheço muita gente que amava Supernatural no começo, e daí chegava no final de Supernatural, acho que demorou umas 2 temporadas, e os caras já estavam, meu, sabe, não faz.
Por que raios? E eu não quero que isso aconteça com o meu trabalho. Até porque eu acho que você tira um pouco do mérito do seu trabalho, né? Que, pô, se você não saber parar onde essa história precisa terminar, você só vai continuar uma coisa que tá ali sem nenhum sentido. Então é um grande demérito você não saber parar. Então eu espero que sejam só 3. No máximo. Mas isso deve ser história, né? Vejamos se vai ter mais alguma outra história que eu vou querer contar. Dentro desse... Você criou agora esse mundo, né, esse universo fantástico, né? É uma fantasia. Sim. Então conta mais pra gente sobre como é que é o livro, o plot e o universo. Então, Heartlines é a história sobre Andariel, um dragão que foi o menor da ninhada dele. E Cariel, uma princesa. Acaba que o Andy, que é o Andariel, eu tenho o apelido carinhoso deles de Andy Call, porque são assim que eles se chamam na história. O Andy, ele acaba querendo se provar pro povo dele. Porque ele sempre foi meio subestimado, assim, ele sempre foi o menor dragão, o dragão que não devia ter existido, coisas assim. E ele acaba escolhendo o rito de passagem dele, porque os dragões têm isso de ritos de passagem. Você deixa de ser um filhote e se torna um adulto a partir do momento que você completa esse rito de passagem. Ele acaba escolhendo o rito de passagem dele, que era o rito de passagem mais difícil, que no caso era roubar uma princesa. Enquanto isso, do outro lado do país está a Cariel, vivendo sua vida de princesa num reino onde a magia é completamente proibida. Onde pessoas que mostram qualquer sinal, por menor que seja, de que eles fizeram magia, somem. Onde a história de que a magia um dia existiu foi completamente apagada e poucas pessoas sabem disso. E ela vivendo como uma princesa e sempre tentando ser a melhor princesa possível para os pais dela, assim, tentando cumprir todas as expectativas. E por mais que ela fizesse o melhor, ela sentia que nunca era o suficiente. Até que chega um dia que ela descobre que ela tem magia. E daí quando ela tenta falar isso pro pai dela, meio que o pai dela desconversa e meio que ela perde a coragem nesse dele desconversar. E o pai dela, sabe, vai fazer as coisas que ele tem que fazer, ele é um rei, um imperador importante, então ele tem outras coisas para fazer e ele não tem tempo para ficar conversando com a filha. Então ela resolve, nesse momento, que ela ia fugir de casa. Então, enquanto de um lado você tem um dragão que usou a desculpa, digamos assim, de capturar uma princesa para sair de casa, do outro você tem uma princesa que resolveu fugir de casa. E Heartlines é a história dos dois, que acabam se encontrando no meio do caminho, não sabendo quem é quem, e criando uma amizade, e a partir dessa amizade, coisas vão acontecendo ao redor deles, e eles vão descobrindo os segredos de um do outro, e isso acarreta em muitas outras mudanças do mundo à volta deles. Mas eu acho que o foco da história é os dois, e de como os dois lidam, não só um com o outro, porque eles são pessoas bem diferentes. O Andy é super extrovertido, o Andy tem... Eu gosto de falar que ele tem até um pouco de déficit de atenção, assim. Porque na época que eu estava escrevendo, eu tinha feito muitas pesquisas sobre o tema. E o Andy tem um pouco, assim, dessa questão de, tipo... Às vezes ele não consegue fazer nada, mas ele quer fazer alguma coisa. Ou então ele perde o foco extremamente rápido. E ele é... Ele me lembra um fadinha, assim, digamos assim. Do nada você tá conversando uma coisa e depois ele tá lá parado olhando pra cima. Não, esqueça Muda bonito. Exato, exato. Enquanto isso, a Cal não. A Cal sempre foi uma pessoa muito séria. Afinal, ela tinha todo o reino pra cuidar quando ela crescesse, fosse uma rainha. Então ela sempre foi uma pessoa muito séria, muito austera. Ela sempre fazia as coisas tudo muito certinho. Então, essa
relação dos dois é algo que eles vão crescendo e aprendendo que nem sempre você pode ser tão sério e nem sempre você pode ser tão zoeiro. E eu acho que isso é um dos focos. Não só crescer com o mundo à sua volta, mas crescer com as pessoas à sua volta. Entendi. Desenvolver Caramba, que esse bacana. mundo. Saber mais sobre a criação do universo, mas acho que a Bia pode perguntar melhor do que eu. Eu vou trazer uma autora aqui pra perguntar sobre como é que é a criação, né? Bom, a primeira pergunta que eu tenho, na verdade, antes de ir pra isso, é mais uma curiosidade mesmo. Você é escritora de outline ou tá indo mais no que está acontecendo? Eu tentei. Não vou dizer que eu não tentei ser escritora de outline, porque eu tenho algumas fanfics antigas que eram por outline. Ah, interessante. Mas o que funciona pra mim? Existe no mundo um desafio chamado NaNoWriMo, que é National Novel Writing Month. Começou nos Estados Unidos e acabou se espalhando porque internet. Que é todo novembro tem um desafio online de você escrever 50 mil palavras nesse mês de novembro. A ideia do Nano é que você comece e termine um livro com 50 mil palavras. Mas você pode escrever o que você quiser. Ninguém está te obrigando a escrever um livro. Então, se você quiser contar essas 50 mil palavras como 5 mil contos diferentes, vale. Se você quiser contar essas 5 mil palavras como treinar a redação pro Enem, vale. Só que você tem que escrever 50 mil palavras em um mês. Nossa, é muita receita de miojo, né, mano? Porra. É muita receita de miojo. Então, o que eu fiz para escrever Heartline? Foram 2 nanos seguidos. Na qual eu sentei, coloquei a música e escrevi. Foi no feeling. Foi no feeling. Porque, assim, quando você tá escrevendo, você nunca vai... Seu primeiro rascunho nunca vai estar perfeito. Não tem jeito. Você sempre vai ter que parar e editar ele. E aí você edita 2, 3, 4 vezes. Então, pra eu não ficar me cobrando tanto, eu fiz no estilo do Nando. Foi sentar e escrever e não pensar exatamente no que eu tô escrevendo. Tem buraco na história? É problema da Giovana de amanhã. Tem palavra escrita errado? É problema da Giovana de amanhã. Porque se eu ficasse pensando em tudo isso, eu nunca ia conseguir terminar de colocar no papel. Então, é até engraçado quando eu tenho o arquivo do meu primeiro rascunho. Tem palavra em inglês. Tem um monte de coisa que tá errado, porque eu tava digitando rápido e depois eu conserto. Tem muita coisa assim. E daí, a partir disso, que eu fui lapidando mais a história. Eu tenho, 3, 4 capítulos que eu tive que tirar. Mas outros 3, 4 capítulos que eu tive que colocar. Então, eu prefiro fazer desse jeito, porque eu acho que se eu sentar pra fazer um outline, eu vou demorar demais. E eu vou ficar pensando demais no que eu tenho que fazer e eu nunca vou acabar fazendo. Legal, é interessante que, como você comentou, já aconteceu com fanfics de ter outline, então é legal você ter visto que com histórias diferentes, pra você, funciona de forma diferente, né? Sim, e até porque quando eu escrevo fanfic, por exemplo, eu nunca escrevo uma coisa muito grande. Eu sempre escrevo one shot, eu escrevo coisas que são menores. Porque eu sei que se eu for escrever uma coisa muito grande, vai demorar muito tempo pra eu terminar, ou eu vou acabar nem terminando. Vou acabar começando a escrever pra outra coisa e fica lá parado. E assim, como fica de graça, é um negócio que eu tô escrevendo pra mim. Mas o pessoal também tá lendo de graça. Eu fico com dó dos leitores, sabe? Eu não quero deixar eles lá na mão. Então eu sempre escrevo coisas curtinhas que dá pra terminar assim. Por isso, pra mim, o outline funciona um pouco melhor nisso. Uhum. Agora, pra coisa grande, daí não dá não. Daí eu tenho que sentar e escrever. Interessante. E levando em conta essa diferença de agora de literalmente sentar e escrever e ir na emoção, apesar disso, o universo do livro você já tinha antes alguma coisa, ou ele também foi surgindo no momento ali, enquanto você estava fazendo o desafio? Olha, pra ser bem sincera, ele também foi surgindo quando eu fazia o desafio. Porque assim, a única coisa que eu tinha quando eu sabia que eu ia escrever esse livro
Não era nem... Não tinha um nome. O nome foi a última coisa que eu dei, na verdade. A única coisa que eu tinha eram os 2 personagens principais. Eu sabia que eu tinha uma princesa que ia fugir de casa e eu sabia que tinha um dragão que ia fugir de casa. Digamos assim. E foi legal. a partir disso que eu fui criando todo o resto. Em que eu fui vendo, bom, tá, eu tenho magia, como isso funciona? Eu tenho um reino aqui, um império aqui. O que mais tem dentro desse mundo? Eles vão procurar aliados. Aonde? Tudo isso foi acabando... Eu acabo achando enquanto eu tô escrevendo. Eu tenho um amigo que também é escritor, que ele gosta de tirar muito com a minha cara, porque eu falo que os meus personagens têm vida própria na minha cabeça. Não sou eu que estou decidindo o que eles estão fazendo ou não. São eles. E quando eu falo isso pra ele fala, nossa, são doidas, esquizofrenia. E é tipo, é que chega um momento em que você trabalhou tanto em cima daquelas personalidades que não tem jeito, elas vão acabando, pelo menos pra mim, elas acabam criando uma voz própria. E isso também acontece com o mundo à volta deles. Eu trabalhei tanto em cima desse mundo que chegou um momento que não era mais eu lidando com o mundo e eu mexendo os pauzinhos pro mundo ser daquele jeito. Mas o universo simplesmente é. Porém, alguma coisa não fizer sentido, daí talvez eu mexa um pauzinho outro. Mas é basicamente isso. Criando a medida do que tá sendo necessário para aquela história que você tá querendo contar, né? Exato. E eu acho também que tem um pouquinho de que eu mestro RPG. E a partir do momento em que eu mestro RPG, eu gosto de criar homebrew, essas coisas, que é tipo os mundos meus, assim, eu não sou muito de ir nas aventuras que os livros trazem. E a partir do momento que eu gosto de mestrar RPG, eu acabo tratando tudo, principalmente na questão de escrever, como uma grande partida de RPG. De pegar aquilo ali como uma base, né? Onde você vai Exato. criar realmente. Vou tomar uma decisão, vou jogar no dadinho aqui. É muita maldade eu falar que eu tô ansiosa pra ler os pedaços em que os personagens tiraram números baixos. Nem eu vou. E tem. Perfeito. Tem vários. Melhor parte. E, assim, eu sou uma pessoa... Pra mim é difícil escrever cenas de luta. Eu, por exemplo, nem... Eu vou falar uma coisa, vocês vão achar sacrilégio, mas é verdade. Eu não gosto de Game of Thrones. Tá não certo. é por falta de tentar. Não é por falta de tentar. Porque eu assisti, eu li, mas eu não gosto, porque é muito dark pra mim. É que cena de luta é um negócio que você tem que meio que ver isso na sua cabeça, entendeu? Porque você tem que descrever, mostrar essas coisas. Sim, sim. E você falou exatamente o que acontece nas cenas que eles tiram chinês, o Bia falou. Porque quando a maior parte das vezes que as coisas dão errado pra eles, são quando eles estão botando a mão na massa. E quando eles estão botando a mão na massa, eu tive que aprender a escrever cena de luta. Eu tive que aprender a escrever coisas mais dark. Porque é igual a vida real, gente. Não é sempre que as coisas vão dar certo pra você. Então, não é sempre que as coisas dão certo pra eles. Mas eles aprendem a superar. E é assim que a gente faz também, né? A gente aprende a superar. Como qualquer decisão tem sua reação. Exatamente. É legal que você lembrou do Game of Thrones, que o George também não era muito de escrever cena de ação, né? Acho que é o Tyrion que desmaia, né? Quando vai começar a guerra. Sim. E aí ele perde toda a guerra. Maravilhoso. Ótima Senhor dos solução. Anéis também tem isso, né? No Senhor dos Anéis, não, no Hobbit, né? Acho que ele também desmaia. Mas assim, convenhamos, o Hobbit foi escrito para o filho dele, que era uma criança na época. Só que a gente não leva. Infantil, né? Pô, que criança não queria um sangue, uma cabeça rolando ali? Então. Como você tá escrevendo com criança, você dá um resultado. Hardline de criança, assim, já é público um pouco mais. Daí eu
trocar algumas coisas. Eu vou fazer de conta que a pequena Bia não ia preferir coisas do mal a coisas fofas e concordar com o que foi dito agora. Nem toda criança, né? A gente tem que levar isso em consideração. Nem toda criança. Nem toda criança. Eu tenho que ter tiro porra de bomba, mano. Algumas crianças são, né, gostam de coisas malvadas, enfim. É que você falou também como game designer, né? Você também me lembra como a Nintendo faz jogos de Zelda, né? Eles pensam numa ideia de gameplay e pra depois falar onde é que a gente vai enfiar isso aqui, né? Eu quero fazer um jogo sobre isso e depois eles vão criar tudo ali em volta, né? Eles montam a gameplay e depois o universo em volta dessa gameplay. Em volta do que eles querem que você sinta ali, né, jogando. Então a gente quer saber de onde é que você tirou essas ideias pro universo, né? Você se inspirou em que coisas principais, né? Lendas, o que te trouxe pra criar esse universo? Eu queria escrever um livro onde a mitologia brasileira e o folclore brasileiro não fosse largado pro lado. No fim das contas, no Heartlines 1 não aparece tanto, vai aparecer muito mais no 2. Mas eram duas coisas principais, assim, em questão de lenda, mitologia, que me puxaram para escrever essa história em específico. Essa parte do folclore brasileiro, que eu quero trazer muito, tem muitas coisas. O nosso folclore é muito rico, gente. A gente conhece algumas coisas, mas não é tudo. Existem algumas lendas que são específicas de cidades específicas no Cafundó do Judas, que a gente nunca soube, e que são coisas maravilhosas, assim. Principalmente, Bia, se você gosta de coisa assim meio Green Dark, folclore Green Dark brasileiro. Muito! Sim. Plot twist, um tempo atrás eu fiz uma arte de 150 horas estilo Gustave Doré sobre folclore brasileiro. Ô, louco. Então, Gosto, é muito louco, tem muita coisa bacana mesmo. e eu sinto que mesmo na literatura brasileira, assim, isso é um pouco deixado de lado. Gosto que o pessoal tá trazendo mais isso pra literatura brasileira, mas o que mais que tinha de folclore das coisas que a gente lia quando a gente precisava estudar pro vestibular? Consigo imaginar Lima, que nem tanto. Isso tem um pouco, porque Macunaíma traz um pouco de indígena, né? O duro do brasileiro é que ele busca muito referência americana ou de estrangeira, tipo, eles não buscam aqui, né? Histórias daqui, é muito difícil, tipo, são poucos que vão atrás ou Então, procuram escrever sobre isso. Sim, e Heartwise, tudo bem, eu não vou dizer que não tem influência estrangeira, porque tem. É óbvio que tem. O folclore brasileiro, por exemplo, não tem exatamente um dragão. O mais perto que a gente tem é o Boitatá. Mas a gente tem aqui na América Latina, por exemplo, tem o dragão azteca, que é o deus do renascimento deles. Que eu não consigo pronunciar o nome. Que é... Gente, eu nem vou tentar, foi alguma coisa. Tá de boa. É difícil. Mas assim, princesa. A gente teve a princesa Isabel, que não morava num castelo. O mais próximo que a gente tem do castelo aqui são tipo mansões gigantes. Não é castelo igual os castelos que tem na Europa. Castelo que tem as torres e o fofo em volta, sabe? Castelo de conto de fadas. Então, não vou mentir e falar que a Heartlines não tem nada de fora, porque tem coisa de fora. Mas eu acho que justamente essa mescla de coisa de fora e coisa daqui não só é o que faz Heartlines ser Heartlines, mas é o que faz brasileiro ser brasileiro. Como se define um brasileiro? Brasileiro não tem cara lá fora. Exato, brasileiro não tem cara lá fora. Brasileiro não tem sotaque lá fora. Quando você sai, já teve muitas vezes, eu morei no Canadá por 1 ano, muitas vezes o pessoal me sabia que eu era pelo meu sotaque. Falaram que eu era da França, já falaram que, por algum motivo muito bizarro, que eu era da Austrália. Exato. Então, brasileiro nada mais é do que uma mistura
do mundo. E eu quis trazer isso também um pouco pro nosso livro. Então, não só a parte do folclore em si, das lendas, das mitologias, mas também tem uma parte que é muito forte em Heartlines, que na verdade deu início à história. Eu tenho conhecidos que a gente estava conversando assim, online, e eles estavam conversando em si, falando sobre contos de fadas. Como os contos de fadas que contavam pra gente quando nós éramos pequenos e que às vezes até também estão contando para as crianças, hoje em dia já não representam mais o que é a nossa sociedade de fato. O fato de que a mulher sempre precisa... As princesas são fracas e vão precisar sempre de um cavaleiro, coisas assim. E eu fiquei pensando, nessa conversa que eles tiveram, e eu fiquei pensando, de fato, agora que as histórias estão mudando, mas não são histórias que são contos de fada. E eu pensei em subverter os contos de fada. Por que a princesa precisa de alguém para salvar ela? Por que a princesa não pode se salvar? Por que o dragão tem que ser o do mal? Por que o dragão não pode ser só alguém que caiu de paraquedas ali e não sabe o que está acontecendo? Sabe? Então, são esses dois fatores. Trazer esses folclores e fazer a subversão dos contos de fadas que a gente conhece de hoje em dia. Pô, legal, muito bom. Faline, aliás, estava lá no dia do lançamento, hein? Sim. Olha só onde é que você fez o lançamento. Eu fiz o lançamento em São Paulo, na Casa do Fórum. Em cima Olha de um que prédio, cenário, hein? tacando lá pra Paulista, assim. Lançando. É. Na verdade, eu fiz um lançamento num lugar que eu cresci ali perto. Então, eu sempre ia na Casa das Fotos e eu achava um lugar muito bonito. É um lugar que sempre foi muito querido por mim. E quando eu lancei o livro, foi um dos primeiros lugares que eu pensei que eu gostaria de fazer um evento de lançamento, foi lá. No fim das contas, sempre deu certo de fazer lá. Mó da hora. Foi Olha que legal, o universo se alinhando, né? Pois é. Espero que ele continue se alinhando. Vai sim, pra gente poder ter essa duologia ou a trilogia, né? Seja lá o Sim. que acontecer aí. Infinitologia. Infinitologia, spin-offs, sequels, Spin-off. prequels, reboots. Reboots não, pelo amor de Vender pra Deus. Disney, vender pra Disney. Aceita série. Aí você tem que fazer, a Amazon tem que fazer, que a Amazon gasta bem. Sim. Né, fazer A Amazon e HBO também, né? HBO também. É, a HBO também, tá fazendo bem. Legal. E a Netflix também vai. Tem uma série da Netflix que são bem boas. Ah, mas tem que ser coreano. Aí eles pegam. Se não for, eu não quero, não. É, Netflix tem séries ótimas que são canceladas, mas a gente Então. enfim, saudades, N. E independente do estilo de escrita, né, seja por outline ou não, normalmente a gente acaba tendo alguma noção de... Não, nem que sejam pequenas ações ou pequenos momentos que a gente quer que aconteça de qualquer forma, né? E você comentou que tem a previsão de uma certa quantidade de volumes, mas que pode aumentar, que já aumentou, né? Mas você já tem em mente cenas específicas, obviamente sem spoilers aqui, né? pra quem estiver ouvindo, mas cenas específicas que você quer muito fazer chegar até elas pra acontecer algum tipo de crescimento nos personagens ou na história? Tenho. Uma delas é, obviamente, a cena do final. Essa cena já tá escrita, eu acho que desde que eu tava na metade do primeiro livro. Porque eu achava que ela seria o final do primeiro livro. E é uma cena que pega bem forte, assim, pelo menos pra mim, doeu o coração de escrever a cena. Ela, obviamente, não é o final. Calma. Ela não é o final propriamente dito, mas ela faz parte de tudo que vai acontecer nos últimos momentos da história. Então, essa cena, eu quero muito chegar nela. Tem uma cena em específico que eu também quero muito chegar nela, que é uma cena que a Calliope descobre que o Andalil tava mantendo um segredo dela. E é um segredo grande. E ela fica muito abalada com isso. Essa cena, que ela tem pedaços dela escrita também. E eu recentemente cheguei numa cena que eu tinha escrito. Tem algumas cenas dessas no livro já, no Heartlines. Cenas que eu escrevi enquanto estava em outra parte da história, que acabei chegando nessa cena e que é
Assim, é um sentimento, não dá pra explicar, cara. Quando os negócios assim, um quentinho, Daí, recentemente eu fiquei numa cena, agora que já é pro segundo livro, que é uma cena que eu gosto tanto, que eu já mestrei RPG baseado nessa cena. Ah, que legal. Agora todo mundo que já jogou RPG com você pensando, ai meu Deus, qual será que é? Agora eu vou ter que esperar até o segundo livro. Negócio bacana também é como você já escreve fanfic. Se você quiser, você pode fazer fanfic do seu próprio livro mais tarde. Você sabe que eu tenho... Auto fanfic. Eu moro com uma amiga que foi basicamente quem me apresentou no mundo da fanfic. Começamos a escrever junto. E quando ela comprou o meu livro, eu falei pra ela, viu? Tô esperando a fanfic do seu livro, que eu quero ler. É isso aí, tem que ter fanfic, tem que ter fanart, fica aí o aviso. Isso. Tecnicamente... Tal qual Crepúsculo, né? Fanfic Sim. tem que crescer e virar sua própria criatura. Isso. Tecnicamente, aliás, a capa do livro seria o merchandise do livro já. Olha aí. Porque quem fez é o Bruno, que é um amigo nosso, né? Até o Bruno. Que já apareceu aqui. Já o Bruno Sim. já esteve aqui no podcast. E o Bruno, ele desenha pra caramba, ele é um ótimo ilustrador. E eu falei, então, eu tô precisando de uma capa, você topa participar desse projeto? Eles vão. E a gente foi. E assim, eu brinco que eu tenho o portfólio inteiro do Bruno. Porque eu conheço o Bruno desde mais ou menos quando comecei a escrever. Porque a gente fez escola juntos, e daí depois a gente fez colegial, daí a gente fez faculdade juntos. Se conhece há muito tempo. Legal. Então, enquanto eu escrevia, o Bruno desenhava. Tudo isso durante a aula, né? Porque prestar atenção na aula que é bom, ninguém sabe. Deu tudo certo no final, né? Bom, então a gente... né? Aí, tá tudo bem. Temos um bom. Deu tudo Nossa. certo. Aí faz tipo as pinhas assim, né? Deu tudo certo. Exato. Deu tudo certo. Pra você aí que tá, pra você aí que tá ouvindo esse podcast e quer desenhar na aula, eu vou, se alguém perguntar, eu não dei essa dica, tá? Mas na minha escola, os meus professores deixavam eu desenhar na aula porque eu fazia história em quadrinho da matéria. Fica aí a dica. Ó. E não faça que nem eu e desenho em cima da mesa, porque você não tem papel e se desenhou na mesa e botou a professora com Não, é aí já não dá. Não estrague a propriedade escolar, por favor, obrigada. Aí já não dá. Só pra deixar claro. Nossos advogados estão entrando em contato aqui, Fadini. Eu acho que... Olha, eu não Cuidado. recomendo que você escreva durante a aula igual eu fiz. Mas, se você vai fazer isso, Que seja da matéria. Né? Não, faça de um lugar onde o professor não esteja vendo o que você está escrevendo. Porque daí o professor vai ver o que você está escrevendo no seu caderno e ele vai pensar, tá anotando a matéria. Os professores achavam que eu era um aluno muito aplicado. Tinha o final do caderno cheio de historinhas. Exato. Eles achavam que eu tava estudando a lição. Mas por que eu brinco que eu tenho o portfólio inteiro dele? Porque ele falava, voltando ao assunto do Bruno, perdão, porque eu escrevia e eu falava pra ele, Bruno, eu tenho tal personagem, você consegue desenhar pra mim? Não. E ele ia lá e desenhava. E eu tenho uma pasta só dos desenhos que ele fez pra mim durante a nossa amizade inteira, assim. Então, já é meio que um sonho realizado. Eu tenho um livro Ele que tava foi sempre ele ali. que Visualizando, que, né, dando mais Sim. vida para as suas criações, Sim. né? Até que no próprio dia do lançamento eu comentei que ele era uma pessoa que foi muito importante durante esse processo. Porque a imagem de Heartline, tudo, cada pessoa vai ter uma própria imagem baseada na descrição, baseada no que tá lendo. Isso é normal. Mas a imagem que a gente tem da capa, a imagem que a gente tem tanto dos personagens como dos lugares que ele desenhou, só conseguiram ter a vida que elas têm. Foi ele. E assim. Ele tava lá junto com você, sabe? Como é que funciona. Ele sabe. Ele sabe. E aí, Bruno, tô mandando aí pra você, Bruno, um lenço. Isso. Com as lágrimas desse momento. Só me Quando- avisar aí que eu te mando. Já, se alguém que está ouvindo esse podcast precisar muito de um ilustrador, recomendo no Instagram, @BrunoKOArt. E fica link aí no post. Link aí no post. Quando pegar minha versão do livro, eu não tenho previsão nenhuma de eu encontrar vocês de novo, mas em algum momento aí vai ter a quest de pegar a assinatura dos dois, então. Ah, perfeito.
Só antes pra gente chegar nos finalmente, então, né? Primeiro, pra que tipo de leitor que você indica esse livro? Eu indico para aqueles que gostam muito de fantasia, primeiro de tudo. Mas você não precisa gostar de fantasia para ler. Porque eu tenho muitas pessoas que leram e estão adorando. Estão falando que estão adorando e que não são pessoas que efetivamente leem muita fantasia. Se você gosta de fantasia, você vai gostar desse livro, com certeza. Mas eu acho que eu mais indico para as pessoas que estão procurando uma história que ressoe com eles. Porque aqui vai ter, eu posso te garantir que vai ter alguém nessa história que você vai ler e que você vai se apaixonar por aquele personagem. E no fim das contas, eu acho que eu indico para quem esteja procurando alguma coisa para se divertir também. Porque você, às vezes, não pra mensagem que a coisa tá passando. Você vai ler porque você quer se divertir, porque você quer conhecer histórias novas, porque você quer conhecer mundos novos. E eu acho que Huntline traz isso. Mundos novos, histórias novas e personagens novos. Carismáticos, né? Claro, né? Eu sou muito pra falar. Ah, adorei, maravilha. E, bom, o livro já tá à venda agora. O pessoal já pode comprar. Aonde que a gente Sim. pode encontrar o livro? Nós temos uma lista na Martins Fontes. São lugares que você vai poder chegar lá e vai poder encomendar o livro. Então, você tem em livrarias físicas, na Martins Fontes, na Livraria Cultura, na Livraria da Travessa, nas livrarias Leitura e nas livrarias da Vila. E você pode também entrar no site dessas livrarias ou diretamente com a livraria da editora, que é a Livraria Atlântica, que eu vou mandar o link para vocês. Daí eu acho que vocês conseguem colocar no post, né? Sim, vai ter link aí no post. E o Colocar livro não tudo está à no venda post. só no Brasil, viu? O livro também está à venda em Portugal, que você também consegue Oh, comprar legal. ou pelo site da editora ou na FNAC. Tem lojas físicas também de Portugal. Sim. Maravilhoso. Então vamos para o bloco dos biscoititos. Bia, quais são os seus biscoititos? Podem me achar aí quem quiser no Instagram como Bia_Bock, Bock é B-O-C-K. E se quiserem me escutar em outros podcasts, eu estou semanalmente no Jogando Casualmente e em vários episódios espalhados aqui do É Tudo Biscoito, do Sete Letras, do podcast Elementar, do Podpacast e do Só Mesma Coisa. Destaque aí pro especial Disney do Só Mesma Coisa, em que falamos das animações 2D da Disney e eu sou a moça que traz tudo sobre os parques e design de personagem, roupa e etc. Além disso, estou com commissions abertas para capas e artes de livro, ilustrações tradicionais e digitais, animações, artes para Twitch, material 3D, material para jogo, e se quiser alguma coisa que eu não faço ou não sei fazer, a gente conversa, eu aprendo ou te encaminho para alguém que pode suprir a sua demanda. Maravilhoso. Vai estar tudo aí no post também, porque o Calizo passado é um gênio, né? Esse cara, ele deixou tudo no esquema pra mim. E agora todos os links estão Já tá aqui tudo certo, né? corretos Você tem todos os e links. atualizados, né? No último programa a Bia lembrou bem que ela atualizou todo o portfólio dela. Então, A pessoa completamente alucinada que não colocou no portfólio que tinha trabalhado pra Ubisoft e pra Magic. fora da casinha, né? Pra que eu vou fazer propaganda do meu trabalho, né? Não, pra quê? Ninguém precisa saber. Trabalhar com uma empresa grande. Não precisa. Fanta, que Bom, não, aí nos biscoititos, imagina. Bia, eu tenho duas perguntas pra você. Diga. Primeiro, um biscoito. Indica um bom biscoito que você comeu essa semana. Nossa, eu vou indicar um biscoito que ninguém vai poder comprar nem fazer se não estiver muito perto da Ué? minha casa, mas é porque é muito gostoso, mano. Ah, rapaz. Minha mãe inventou um biscoitinho novo, ela tava fazendo uns cursos aqui.
A mãe inventou um biscoito. Não, inventou nada. Ela pegou várias receitas aí, fez um cambalacho, ficou maravilhoso. Então, na verdade, o meu biscoitito de biscoito vá pra sua cozinha e experimente novas receitas que pode dar certo. Se for doce, taca um pouco de limão ali que fica uma delícia. É isso aí. Caramba, maravilhoso. Essa foi inesperada, Gente, hein? mas Você fazer viu? propaganda do biscoito da sua mãe não vale. Ah, então eu posso fazer do sorvete da minha avó. Gente, o sorvete da minha avó. Ai, ai. Agora a gente Segunda. não tem escolha, a gente vai ter que tudo ir pra casa da Bia comer biscoito da mãe dela. Isso Bora! aí. Vem aqui, ó. Vai Meu ter pai. O próximo é tudo biscoito live Isso, na casa da Bia. isso. Comendo a gente vai biscoito. estar comendo. A gente Ai, vai fazer gente, biscoito, tem- claro. a SMR de biscoito. A gente vai ficar mastigando. Nossa, ah não, aí não. Nossa. Aí não. Aí o senhor está alucinando. Não, mas um dia a gente pode fazer uma sessão, é tudo biscoito na cozinha, só que dessa vez a gente chama o Gui, que tem o canal do Cozinha dos Tronos, né, que sabe cozinhar de verdade, e ele cozinha pra gente, a gente só fica do lado. Oxi, não entendi isso não. Não entendi essa referência aí. O quê? Eu não disse nada, não. O quê? Oxi, como assim não sabe cozinhar? Caramba. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Você não Só sabe o porque hot coloca dog que eu sal sei na fazer. água da salsicha? Ah, pelo amor de Deus. Ah, Vocês fortes não, saberão isso. Macarrão sem molho Dessa e vez- fora do ponto é sempre ótimo. Dessa vez o Fadinho vai trazer os condimentos e eu vou aparecer meio bêbado. Perfeito. Pra equilibrar, né? Tem que manter o padrão, né? Ai, ai. Segunda pergunta, Lia. Indique uma música que você ouviu aí esses dias. Esse Um aí, álbum, olha uma só. trilha. Esse aí foi aleatório, mas eu tenho respostas. Surpreendentemente. Essa equipe aqui é profissional demais. Você cara. viu? O biscoito é diferenciado. O motivo de eu ter essa resposta é completamente aleatório, tá? Mas eu vou contar, porque aqui é aleatório tudo mesmo, então tá no esquema. É tudo biscoito. É tudo biscoito. E tudo ligado, porque eu falei aquela hora do biscoito que a minha mãe fez, e meus pais estão oficialmente viciados em dorama. Eu consegui. Oh, que maravilha. Caramba, o programa de Dorama vai ter mais participantes. Vai, né? com certeza. Tô trazendo participação deles aí pra... E por culpa de um dorama que, na verdade, é japonês, que tem o Takeru Sato, eu fui ver mais algumas coisas do Takeru, porque ele é um ator maravilhoso, e aí eu lembrei que ele participou da dublagem de Bell, uma animação do Mamoru Hosoda, que também é muito divertida, e as músicas de Bell são incríveis, tanto na versão americana quanto na versão japonesa. Então, o meu biscoitito de música vai ser escute aí, ou assista o filme, né, mas nesse caso, escute a trilha sonora do filme Bell. Bell de, tipo... Bela mesmo, é inspirado em Bela e a Fera. Bell, tá? Não é Jingle Bell. Não é. Isso aí nos sininhos batendo. Não, é tudo bem. Então. Mas tem barulho de Bel. sino em algumas músicas, então, Olha aí, tudo conectado. tudo conectado. Fadini, seus biscoititos. Como sempre, não tenho nenhum. Mas em questão de biscoito, assim... Pô, um biscoitinho bom assim. Biscoitinho de pinga, hein? Bom demais. Biscoitinho de É pinga. o quê? Nossa, é bom, hein? Fazer um biscoitinho de boazinha, cara. Meu amigo. É o quê? Mas tem que ser aquela boazinha densa. Era passada, aquela que tá já 3 anos já. Passada. No calor. Gente, Calor da mochila do Calixto. Perfeito. aquela mochila do Homem de Ferro. Gente, mas a esse ponto o biscoito já derrete, né? Nossa, assim, eu sei que dá pra fazer comida de qualquer ingrediente, né, tecnicamente. Não significa que vai ser bom. Mas fiquei surpresa. Mas falando sério, assim, bolachinha de pinga. Mas esse vai ser biscoitinho de pinga boazinha. É bom, mano. Biscoitinho de Eu pinga. conhecia aquelas Sequinho gelatininhas. crocante, é isso mesmo? Nossa senhora. É o que o nome? Sequinho e crocante. Ah, tá. Aprenda como preparar. Esse biscoito na cozinha aqui nós vamos ter que fazer também. Agora a música é complicado, porque a única Isso, a música música. Indica uma música. que eu ouvi aqui, que eu tô ouvindo de vez em quando, que é meio música meme, é do Welcome to the Mato, mano. Porra. É o quê? musiquinha. Welcome to the Mato. Uma música sertaneja aí, meio...
uma embaladinha. Uau. Muito, muito bom, viu? Recomendo pra caramba quem quiser aí, quem curte um sertanejinho meio diferenciado aí, ó. Tá aí. Welcome to the mato. Sertanejinho meio diferenciado. Incrível. É isso. Eu sou um cara que louva a cultura brasileira, entendeu? Então eu ouço Entendi. as músicas brasileiras. Olha. Sim, tem que Música ouvir americana, essas coisas é que se foda, entendeu? O negócio é Eita! ouvir a brasileira. Calma, mesmo. cara. Um negócio sertanejo funk? É isso. Tem que quebrar até o chão. Né? Funknejo. Funknejo. Quebrar. Ai, morri. Colocando aqui nas pautas futuras o biscoito musical. A Nossa. Fadinha apresentando. Nossa. Tá Incrível. anotado aqui. Nossa, a minha participação vai ser incrível nisso aí. Trouxe aqui uma Isso, vai trilha trazer sonora. todo o Sandy Júnior. Ah, isso pode ser. Ok. Mas Meu biscoitito de hoje vai ser... eu ia falar do TikTok, mas eu não tô colocando mais nenhum clipe de jogo lá. Mas tô lá, LKLi7 no TikTok e no Twitter também. Eu tenho minhas opiniões aleatórias, retweetando vídeos de animes também completamente aleatórios. E todas as novidades do biscoito eu coloco lá no meu Twitter, @LKLi7. Agora, biscoito, eu vou indicar o Choco Biscuit da Baldoco. Da Baldoco? Famosa. Balduco. Famosa Baldoco, mano. Famosa Baldoco. Faz parte da vida de todos os brasileiros, a Baldoco. 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 Amigona. 25 de março. Isso. Ai, ai. Ai, não consigo mais. A Baldoco. Inclusive tem o mesmo logo, né? Quase. Só que muda o jeito que escreve. O beijo fecha, né? É, só pra pegar trouxa, maravilhoso. É tipo o pai do Chris, ele comprar chocolate, né, mano? Ele compra só os terceiros. Ele traz pra casa o Baldoco. É tipo o Balduco, só que sem recheio. E assim, achei. Tem uma Eu ia indicar gotinha, né, aquele- no Eu centro. vou indicar aquele que é o biscoito embaixo, a barrinha de chocolate em cima, né? Mas como é o Baldoco, é só o biscoito. E, Não, e tem. o chocolate só tá na foto da caixa. Você abre, Às não vezes, se você tiver muita sorte, tem uma gota de chocolate no centro, ali meio torta. tem. No centro, caída, né? Isso. No Quase- centro da caixa. É quase um Ela biscoito, caiu, água e sal, né, mano? A água e sal é mó bom, mano. O biscoito, não a mistura. Só pra deixar claro. Biscoito água e sal da Baldoco deve ser muito bom. Deve. Tem só gosto de Uma sal, né? garrafinha de água. Ai, ai. É Aquele isso. chocolate só óleo, gordura, né? Nossa, Do fofão. nossa, Aquele- Fofão. chocolate do fofão. Aquele chocolate com gosto de vela. Nossa, que desespero na minha alma. É isso aí. Aquela moeda de R$1. Então é isso aí, minha dica de biscoito da Baldoco. Minha dica musical é a banda que minha prima acabou faz o quê? Umas 2 horas que ela me mostrou aqui. Eu adorei, que chama Maneskin. Uma banda italiana aí de hard rock. Só qualquer música aí, todas que eu ouvi são boas. Então só colocar qualquer música aí O Maneskin e é indicar muito bom. a banda. É incrível que poucas pessoas conhecem o Maneskin, porque é muito bom. Não é? Eu adorei. Adorei. Gi, seu biscoitito. Bom, meu biscoitito vai pro Instagram do meu livro, que é série underline Heartline. E também um pouquinho pro Instagram do Bruno, que fez a arte do meu livro, que é bruno.k.underline.art. Agora, meu biscoito de biscoito, Eu adoro biscoitito de biscoito, eu adoro eu esse acho, nome. eu acho que foi. Eu acho que Genial. foi um. Desculpa, eu vou ter que ir na Baldoco também. Baldoco. É isso. Eu comi esses dias wafer de chocolate com avelã deles e, gente, é tão bom. É bom. É hein? tão bom. Quer dizer, o da Baldoco, não sei. Da Balduco é diferenciado. Diferenciado. Acho que o meu musical. Esse vai ser um pouquinho diferenciado, meu biscoito musical, porque eu fui assistir esses dias Wicked
Tá passando aqui em São Paulo, é um Olha musical. só, verdade. E ele tá passando, é a segunda temporada que tá passando aqui em São Paulo, e eu recomendo todo mundo assistir. Porque é muito bom. E essa temporada aí, em específico, foi uma temporada que foi os brasileiros que quiseram fazer, não foi nem a Broadway que quis fazer. Então, os brasileiros que trouxeram, é uma temporada que foi feita com a ajuda da Lei Rouanet, tem muita gente trabalhando pra dar certo e pra continuar dando certo, sabe? Que é brasileiro. Então é muito mais um negócio nosso do que um negócio americano. Então eu recomendo. Galera pegou, vai ter sim, pronto. Exato, foi bem isso. Eu recomendo muito vocês virem assistir, principalmente porque as músicas estão grudadas na minha cabeça faz 4 dias. Não sai mais. Pra sempre. Elas são boas, não tô dizendo que elas não são. Elas estão grudadas na minha cabeça. Maravilha, então vai ter todos os links aqui embaixo. Não importa onde você esteja vendo aí, se for no site, no seu aplicativo de agregador de podcast ou no YouTube, quando sai no YouTube também vai estar aí. Gente, vamos então para considerações finais. Muito obrigado por ter participado, adorei saber mais sobre o livro e tal. Quer deixar suas redes? Dizer Sim. alguma... Eu ainda estou para criar um TikTok, porque TikTok é o único aplicativo que me faz sentir uma idosa. É a dancinha, né? A dancinha. Então eu ainda estou vendo como funciona para eu criar um TikTok, para eu entrar efetivamente no mundo do TikTok. Mas eu tenho um Instagram, que é especificamente da série, que é série _ Heartline. Eu tenho também a página do Facebook, que se você procurar Heartlines Eu Preciso de Novo, você vai encontrar. E é isso aí, do livro, somos esses os principais que nós temos. Eu queria agradecer muito vocês por me chamarem para estar aqui, por fazerem esse podcast aqui, para eu poder falar um pouquinho mais do meu trabalho, falar um pouquinho mais de Heartlines. E espero que, se vocês acabem comprando o livro, vocês gostem da leitura. A gente agradece. Obrigado aí também, Fadine e Bia. E é isso, gente. A gente volta em breve, então, com mais É Tudo Biscoito. Segue a gente lá. Vai ter todos os links, tudo que a gente falou. Estão aqui embaixo mesmo. Eu não tô mentindo dessa vez. Não, mentira, eu nunca menti. Eu sempre coloco os links. Ele do futuro sempre avançado, sempre. E o futuro sempre segue o que o Carlinhos do passado fala pra ele. Exato. O Carlinhos do passado é sempre mais inteligente que o Carlinhos do futuro. Que é triste, mas era feliz também. Eu não sei, me perdi aqui na minha raciocínio. Tudo bem. Me identifiquei muito com um personagem meio hiperativo. Não sei o que eu posso perguntar para as pessoas que eu conheço que leram, com quem eles se identificam mais, porque isso pra mim diz muito sobre a pessoa. Com certeza eu já sei o meu. Sem meu dúvida. Eu e o Fadine. Eu e o Fadine conversando é sempre assim, a gente nunca sabe como é que a gente chegou no assunto. Só tá nesse Só assunto chegou. aí. E, galera, um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.